Vamos lá, galera. Vamos para o nosso módulo 4. Estamos chegando na metade da sequência dos 9 módulos. E depois de falarmos de titulação de complexação, vamos falar agora um pouquinho sobre titulação de sistema de ácido e base. Certo? Essa titulação é baseada no quê? Ela consiste no método quantitativo para determinar a concentração de um ácido ou de uma base a fim de neutralizá-la, certo? Nós temos como objetivo nessa titulação também é de neutralizar. Vocês estão lembrados que quando a gente fala de titulação, a gente utiliza no conceito da titulometria uma medição, certo, de uma substância, do analito, no caso a substância que a gente está querendo estudar. E essa titulometria, ela não pode ser medida com uma fita métrica, como é uma mesa, como é um quadro, como eu falei. Ela é utilizada pela forma de concentração. Lembra do exemplo do açúcar no sangue? É a mesma ideia, certo? A mesma coisa, a gente vai utilizar a concentração do ácido, a concentração de uma base. E assim, para isso é preciso que vocês saibam o que é uma dissociação, certo? Essa dissociação é bem importante. Eu falei em outras aulas até referente à dissociação de substâncias. E assim, eu só pincelei, mas agora a gente vai aprofundar, porque é fundamental e a gente precisa relembrar algumas coisas de dissociação, o que é um ácido, o que é uma base, certo? Vamos lá. A dissociação de ácidos e base, certo? Deixa eu botar aqui mais centralizado essa dissociação de base. A dissociação de ácido e base é importante para a gente entender essa titulação de ácido e base de ácidos e base complexos. Se ligue, é um assunto que já foi dado também, esse assunto, assim, a questão de ácido e base, e vocês têm que lembrar, por exemplo, uma base é toda vez que você geralmente tem um metal ligado a um OH. Isso é uma característica de base. A maioria das vezes isso aqui é um metal, e esse metal pode ser da família 1A, 2A, ou os elementos de transição, certo? Esse OH nós chamamos na química de hidroxila. A gente vai utilizar muito esse nome, esse carinha nesse assunto, certo? Então fixa o nome desse cara, hidroxila. E o ácido, você tem alguns tipos de ácido. Os inorgânicos, e os ácidos orgânicos, certo? Vocês estudaram em química orgânica alguns ácidos orgânicos, como ácido carboxílico, certo? Alguns outros compostos que tem caráter ácido, certo? Em meio aquoso, que libera H+. Um dos exemplos você tem um ácido fórmico, que é um tipo de ácido carbônico, certo? Geralmente é aquele grupo carbônico que vocês identificavam na química orgânica, COOH. Aí você dava o nome de ácido metanóico, ácido etanóico. Então, assim, é um dos exemplos de ácido orgânico. Geralmente ele vem com esse grupo aqui, característico. E os ácidos inorgânicos, você tem dois tipos, né? Você tem os hidrácidos, que a gente utiliza mais na química analítica, os hidrácidos e os oxiácidos. Gente, dá um pause aqui, copia, certo? Eu vou apagar, até porque eu já falei, o nosso quadro aqui não é tão grande, mas para a gente não perder tanto tempo. Os ácidos orgânicos você tem os hidrácidos e os oxiácidos. Os oxiácidos, você tem esses dois tipos. Os hidrácidos geralmente é um hidrogênio mais um ametal. Certo? Esse hidrogênio mais ametal, vou dar um exemplo. HCl, HI, que é o ácido iodídrico. Toda vez que você vê um hidrogênio mais um metal, H2S, que é o ácido sulfídrico encontrado geralmente ele dá aquele cheiro, esse ácido aqui mesmo, ele dá o cheiro ruim, ele está presente no cheiro podre do ovo, né? O ácido sulfídrico. O ácido clorídrico eu já até falei sobre ele, é o ácido muriático, é o ácido encontrado no nosso estômago, certo? Outros exemplos de oxiácidos, H2SO4.
Gente, isso aqui não está ainda falando de dissociação, eu estou falando dos tipos de ácido, certo? Isso aqui é o tipo de ácido, aqui é um tipo de base, certo? Eu estou relembrando algumas coisas, por isso que vale a pena ver de novo, na questão do o que é um ácido, o que é uma base, tá? E um exemplo de base que eu não coloquei, ó. Exemplo. É um ferro FeOH3. É um exemplo de base. Outro exemplo, CaOH2. É um exemplo de base. Certo? Então, tranquilo. Gente, e assim, para eu falar de ácido e base, eu preciso também que vocês lembrem o que é que um ácido, o que é que uma base em meio aquoso libera. Segundo Arrhenius, um ácido ele libera em meio aquoso íons H+, e a base libera íons OH-, ou seja, porque ocorre uma dissociação, certo? Então, como eu falei, agora eu vou entrar eu vou explicar como é que ocorre essa dissociação, porém eu preciso que vocês parem, copiem. Se não entender, volta de novo, para vocês poderem ter uma compreensão legal. Uma base é um metal mais OH, e um ácido inorgânico é hidráxido de oxiácido, sendo os hidráxidos hidrogênio mais ametal, e os oxiácidos, e eu não coloquei, né? Hidrogênio mais ametal mais oxigênio. Sempre vem nessa formatação. Aqui no espaço vocês copiam aí, ó. Oxiácido, botam setinha, sempre hidrogênio mais ametal mais oxigênio. Um dos exemplos é esse daqui, H2SO4. Deixa eu botar outro exemplo para vocês. Vocês têm HClO, H3PO3, entendeu? Esses são exemplos de oxiácidos, tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre a dissociação, explicar como é que ocorre. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. E aí o que acontece? Ó, vamos lá. Vou começar com dissociação de base, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho essa letra. E agora eu vou precisar de espaço. Ó, dissociação de ácidos, dissociação de base. Gente, vamos falar primeiro um pouquinho sobre a dissociação de base. Essa dissociação de base, como é que ela ocorre? Se você tem um metal ligado a um OH, eu já até falei em outro vídeo que a água ela tem uma característica de separar, dissociar. Por isso que ela tem como característica ser o solvente universal. Gente, quando você coloca essa base em meio aquoso, ela dissocia. E o metal, geralmente, é a parte positiva, é a parte catiônica. E o OH é a parte negativa. Então, quando você coloca água, ela faz isso aqui, ó. M+, mais OH-. Ocorre uma separação. Certo? Isso aqui é a forma de dissociação geral da base. Sempre vai ocorrer isso. Vai separar a parte metálica da parte... Quando, obviamente, é uma base solúvel em água, tá? Existem bases que não são solúveis em água, que você não consegue, elas não conseguem se misturar e não conseguem separar, dissociar. Tranquilo? Vamos lá, vamos botar alguns exemplos. Eu vou colocar aqui, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. Exemplo 1. Ó, o que acontece, gente? Por exemplo, NaOH separado em água. O que é que vai ocorrer? Qual o produto que vai formar aí do outro lado? Deixa eu apagar aqui. Certo? NaOH em meio aquoso, o que é que ela vai ocorrer? Você separa a parte positiva e a parte negativa. Então o que vai ocorrer? Vai separar Na+, geralmente isso aqui é sólido, tá? Na+, aí você bota o estado aquoso, porque está em meio aquoso, e OH-. Tranquilo? Beleza, simbora. Outro exemplo,
Outro exemplo é... Deixa eu botar aqui, gente, ó. Faz o seguinte. Deixa eu botar exemplo 2 aqui. Exemplo 2. Vamos lá. CaOH 2. Cara, eu botei muito em cima, né? Que merda, peraí. Ó, vamos lá. Aqui. CaOH. O que é que vai acontecer? Gente, só que agora aqui tem um 2. Como é que eu faço? Vai ficar Ca. Esse número que está aqui, a quantidade de hidroxila que tem, indica a quantidade de o NOx desse cara. Tá lembrado de NOx? Então é Ca mais 2 mais OH menos, só que não são apenas 1 mol. No caso não é só 1, é 2. São 2 de OH menos. Tranquilo? Ó, separa, Ca mais 2. Ah, Matheus, por que aqui você não falou sobre isso? Ó, porque aqui é 1, gente. Então, ó, aqui fica Na mais e OH menos. OH menos nunca muda, tá? Sempre fica assim. A única coisa que vocês têm que colocar aqui é o 2, para poder a equação estar balanceada. Porque são 2 hidroxilas. Tranquilo? Ó, vou colocar um exemplo. Você pausa o vídeo e vai fazer. Pra gente treinar. Tranquilo? Ó, o último exemplo. AlOH3. O que vai formar? Pausa o vídeo e tenta fazer, gente. Simbora. Bom, para quem conseguiu fazer, certo? Para quem conseguiu fazer o produto dessa dissociação vai ser AlO3 sobe mais 3 mais o OH menos. Quantos de OH menos? 3. Pronto, aí você já tem a equação balanceada. Tranquilo? Vamos para a nossa dissociação de ácidos. Galera, dissociação de ácidos, certo? O que ocorre? Vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo. Não vou escrever de verde não, deixa eu escrever aqui. Pronto, aqui. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo é o seguinte. HCl. Como é que eu faço para separar esse cara? Gente, ó. Essa é a parte positiva, essa é a parte negativa. A ideia é a mesma. Ó, a água separa, fica H+, ou Cl-. Tranquilo? Ou não, desculpa, gente. Mais Cl-. Tudo no estado aquoso. Tranquilo? Aquoso. No estado aquoso. Beleza? Segundo exemplo. Vou escrever aqui. Segundo exemplo é o seguinte. H2SO4. Certo? Esse H2SO4 também é a mesma coisa, ó. Parte positiva, H+, SO4-. Só que agora, gente, são 2 íons de H+. Porque são 2 hidrogênios. Então vocês vão botar 2H+, mais SO4-. Todos os dois no estado aquoso. Tranquilo? Então, bem tranquilinho. A quantidade de hidrogênio, a mesma ideia de quantidade de hidroxilas que você tem que analisar.
Beleza? Eu vou botar mais um exemplo, vocês vão pausar o vídeo e vão tentar fazer, beleza? Terceiro. O terceiro é o seguinte. HNO3. Vamos lá? Pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, quem conseguiu achar essa resposta? H mais aquoso mais NO menos 3. Pronto. Está muito certinho. Beleza? Porque é o seguinte. Perdão, ó, esse SO4 vai ser carga negativa e o NO3 vai ser também carga negativa. Só que tá meio bagunçado aqui, ó. Aquoso, certo? Então, todos eles vão estar no estado aquoso, certo? Você separa, e aí, ó, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Esses íons H+, eles às vezes recebem um outro nome. E aí eu quero que vocês se liguem nisso aqui, ó. Ele pode ser chamado também de... Ele pode vir como H3O+. Gente, por quê? Porque em meio aquoso, a água meio que se liga, esse íon de hidrogênio, ele meio que se liga com a molécula de água. Certo? Ele meio que se liga à molécula de água, no caso, a molécula de H+. Esse íon de H+, ele se liga com a molécula de água. Certo? Então fique ligado, porque ele pode ser apresentado dessa maneira também. É o íon, esse íon aqui nós chamamos de hidrônio. Beleza? Então, fique ligado, porque às vezes ele pode aparecer. Não na dissociação. Não necessariamente na dissociação. Pode ser que ele apareça, mas não necessariamente. Tranquilo? Não estou falando nesses casos, não nesses casos, mas quando vocês vão entender quando eu estiver falando de balanceamento de carga. Certo? E balanceamento também de massa. Por último, o último tópico que eu quero falar desse vale a pena ver de novo, está relacionado com pH. Galera, pH, o que é o pH? pH é potencial hidrogênio iônico. A gente falou tanto de pH na última parte, quando a gente falou de indicador metalocrômico. Hidrogênio. Esse potencial hidrogênio iônico, desculpa. Hidrogênio iônico. Potencial hidrogênio iônico. O que acontece? Ó, esse potencial hidrogênio iônico, esse potencial de hidrogênio iônico, ele é calculado dessa maneira, ó. pH é igual a menos o log da concentração de H+. Esse colchetezinho você já sabe que é concentração de H+. Certo? Também é um assunto, na verdade isso aqui a gente já vem falando desde química geral. Essa é uma coisa que também a gente revisa bastante, química geral também. Vamos lá. pH é menos o log da concentração de H+. E o que acontece? A escala de 0 até 14, 7 é neutro, de 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é básico. Tranquilo?
De 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é básico. E além do pH, nós temos também o pOH. pOH, certo? Se o pH mede a concentração dos íons H+, porque em meio aquoso o ácido libera H+. O pOH ele mede a concentração das hidroxilas, do OH. Então ele é menos o log da concentração de OH. OH menos. Tranquilo? E também tem uma escala de 0 até 14, só que em 7 continua sendo neutro, mas de 0 a 7 ele é básico, agora inverte, é o contrário do ácido, e de 7 a 14 é ácido. Tá? Beleza? Então vamos agora falar um pouquinho sobre balanceamento de carga e balanceamento de massa e vamos para os nossos exercícios. Vamos lá, galera. Vamos agora falar do balanceamento de carga. Esse aqui talvez seja, assim, para vocês, assim, botarem um destaque realmente, porque cobra os dois últimos tópicos que a gente vai falar do módulo 4. Realmente cai e cai bastante. Obviamente, além do que eu relembrei para vocês. Vamos lá. Balanceamento de carga. Assim como a gente falou de balanceamento de equações, balancear está na verdade querendo dizer equilibrar, certo? E o balanceamento de carga está relacionado com equilibrar as soluções, só que equilíbrio de cargas, de íons. E como é que eu sei sobre isso? Ele é utilizado por um princípio, e esse princípio diz que o número de mols de cargas positivas será igual ao número de mols de cargas negativas. Onde eu deixei isso aqui de preto para vocês colocarem assim, além de número de mols, você coloca assim, o número de mols ou concentração molar de cargas positivas será igual a, no caso, se for número de mols de carga negativa. Se for concentração molar de cargas positivas, igual a concentração molar de cargas negativas. Certo? O balanceamento de cargas ele está relacionado nesses princípios. Mas sim, como é que eu vou fazer isso nas questões? Vou mostrar para vocês. Antes de tudo, existe uma fórmula geral que eu quero que vocês anotem para vocês entenderem. Como eu falei, se tiver rápido, pausa o vídeo rapidamente para vocês poderem parar e copiar, mas para a gente não perder tanto tempo, certo? Então o que acontece? A fórmula geral do balanceamento de carga, então bota aí, fórmula geral a fórmula geral é representada assim, ela é um pouquinho grandinha, mas eu vou deixar aqui uma legenda para você explicar o que é isso, explicando o que é isso. C1 mais N2 C2 mais igual a M1 A1 mais M2 A2 multiplicado por A2, né? Mais reticências. Gente, essa é a fórmula geral do balanceamento de cargas. Sim, Matheus, como assim, Eu vou dizer o que é esse N1. Obviamente, é bom vocês... Tipo assim, pode ter mais cargas do que 1 e 2. Pode ser mais 3, pode ser 4. Então, eu vou explicar para vocês que é cada letrinha dessa. Anota aí. N1 corresponde ao número da carga do cátion. Cátions são íons positivos, tem que lembrar, hein? Falei isso bilhões de vezes aqui. E C, vou botar assim, N1 não, botar N, tá? Para ser uma forma geral. C
está relacionado com concentração do cátion. Geralmente quando tem esse colchetezinho na substância, quer dizer na química concentração, tá? Concentração do cátion. E M quer dizer o número de carga do ânion. Ânion, partícula negativa. E o A corresponde à concentração do cânion, no caso do ânion. Certo? Gente, ó, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, ficar melhor, mais fixo na nossa mente. O que acontece? Eu vou até deixar essa fórmula embaixo. Ó, mas o princípio do balanceamento de carga é o mesmo, certo? Ó, número, aqui é a parte positiva, tem que ser igual à parte negativa. Então, o número de partículas, de concentração, de mols da parte positiva tem que ser a mesma do outro lado negativa, certo? Vou dar um exemplo para ficar mais claro, certo? Quase não sai, vamos embora. Ó, vou apagar esse aqui, o balanceamento de carga, vou dar um exemplo aqui em cima e vou deixar aqui para a gente ficar ligado no que eu quero dizer, certo? Para vocês ficarem ligados no que eu quero dizer. Ó, por exemplo, vai dizer, ele chega na questão e fala assim, ó, uma reação, tal, ele fala várias coisas, e aí diz assim, possuem íons dissolvidos na situação de Cr2O7, 2-, H3O+, e menos, OH-, e Cr+3. 3+. Tá? Gente, como é que eu faço esse balanceamento de carga? Certo? Bem simples, bem tranquilo. Como é que eu faço isso aqui? Ó? Gente, ó, os positivos não ficam de um lado? Então circula. Positivo, positivo. Pronto. Os negativos você deixa do outro lado. Então como é que eu vou fazer? Ó? Concentração do Cr, certo? 3+. Só que tá vendo aqui o 3? Ó, número de carga do cátion. Ele vem na frente multiplicando, vezes a concentração do cátion. Então, é a concentração do cátion multiplicado por a sua carga. Tranquilo? Mais. O do outro é mais. Ah, aqui é mais 1. Então, mais 1 vezes concentração do H3O+. Tem alguma outra partícula positiva? Não, então é igual. Gente, às vezes esse 1 não precisa escrever não, tá? Às vezes nas fórmulas nem escrevem. Na verdade, muito difícil eles escreverem, tá? Agora eu vou botar o outro. Concentração do I-. Eu vou acelerar, porque o -1 aqui, né? O 1 na frente, não leva a carga não, viu, gente? O sinal da carga, só leva um número, um valor numérico. Certo? O OH- também, mais OH-, concentração. E por último, ó, esse aqui você tem que ficar ligado, mais a concentração do Cr2O7 menos, no caso 2-, multiplicado por 2. Essa é a forma de balancear. Essa é a forma de balancear a nossa carga. Gente, eu vou dar um exemplo. Ó, pausa o vídeo, copia e vou dar um outro exemplo para vocês fazerem, certo?
Agora o segundo exemplo. Falo na mesma situação, só que agora ele tem íons dissolvidos. NH4+, Al mais 3 mais na verdade, tanto faz. OH-, H3O+, e menos. Perdão, gente, não tem esse menos não, é O2- e Cl-. Esse veio no capricho, hein? Vamos lá, pausa e tenta fazer. Ó, acertou então quem respondeu assim. NH4, ó, circula na verdade, os positivos. Pronto, então ó, NH4 mais, então é um aqui na frente, não precisa escrever, mais concentração do L 3+, tem o 3, botou 3 aqui na frente, mais concentração do H3O+, não precisa colocar nada, igual a, gente, talvez não dê para colocar ali, tá? Então eu vou colocar embaixo, mas assim, ó, vai ser a concentração de OH- mais concentração de Cl- mais a concentração do O2-, só que como tem 2, então bota aqui na frente multiplicar. Tranquilo? Então essa seria a resposta desse exemplo que a gente fez. A partir de agora a gente vai falar de balanceamento de massa.